tudo virou entretenimento, né? Em todas as áreas você vê que tudo virou entretenimento. Mesmo a arte, né? Hoje ela é vista como entretenimento, como, né? E a política, nesse caso, vira entretenimento. E isso é que eu acho que a gente não sabe lidar. E quando eu falo a gente, eu falo a classe política, os jornalistas e mesmo nós marqueteiros e candidatos. A gente não vê a política como entretenimento, a gente leva a política a sério. Evidentemente que a gente é publicitário, a gente sabe comunicar, a gente usa da sátira, usa da crítica, usa de uma série de artifícios, mas não nesse sentido de ser entretenimento puro, que é, voltando para o que o Alexandre falou, o que chama a atenção das pessoas hoje, porque elas têm tanta informação, é tanta coisa chegando para elas, que o que é diferente, o que é divertido, acaba sendo o que elas prestam atenção. E eu queria lembrar só uma coisa aqui, é que a Tabata Amaral, que está nessa eleição de São Paulo também, ela sabe muito direito usar tudo isso que a gente está falando. Ela sabe fazer os cortes, ela sabe aproveitar das oportunidades, ela é uma candidata mais jovem, mas ela faz política pública também, então ela acaba não conseguindo concorrer com esse caos, né? Mas, assim, só para a gente também não perder de vista de que não é que todos os candidatos estão fazendo, né, não estão dominando, digamos, o meio. Estão sim, mas o candidato do caos, e por conta dessa coisa do entretenimento e do engajamento, está se dando melhor. Né? Quer dizer, se dando melhor não, né? Porque, enfim, teve um sucesso, né? Vamos dizer assim. Muito interessante, mas parece como é que você vê esse ponto? O candidato anti-caos está começando a se impor, que é o Nunes, né? Sim. É por isso que eu disse, ele teve sucesso até o segundo parágrafo, né? Enfim, acho que a gente vai discutir aqui um pouco de marketing político, e não é tão simples, né, gente? Assim, de boa, né? Não quero complicar aqui, mas assim, atrás de mim, toda essa parte da minha biblioteca é só livros sobre marketing político, pesquisa, né? Até lá em cima, essa aqui embaixo, né? Também funciona, né, Marcelo? Marketing é uma ciência difícil, quem domina o marketing tem muito mais chances, né, Cida? Também funciona. Claro. Ô, Tonhose, nesse sentido, você acha que o marketing tradicional, usado, por exemplo, pelo Nunes e pela Tabata, estão conseguindo fazer frente a esse caos do que representa o Pablo Marçal? Olha, a Tabata eu acho que não, acho que a Tabata está indo mal. Os números estão aí, os números não mentem, né? Nesse aspecto aí. Dessa vez ela não foi bem. Eu acho que o Nunes é uma coisa que eu sempre imaginei. A eleição em São Paulo, ela é uma eleição que depende de máquina. Sempre falei isso, volto a falar. Ela é uma eleição que você tem um encadeamento entre o vereador que está ali embaixo pedindo voto e o prefeito que está aqui em cima. Isso tudo tem que se comunicar para você conseguir eleger. Foi assim com o Serra, que eu acompanhei, o Kassab eu acompanhei, ele derrotou a Marta desse jeito. A Marta não conseguiu derrotar o Kassab. Enfim, isso aí, São Paulo tem essa característica, entendeu? Então, eu acho que aí, no caso do Nunes, caiu a ficha. Pô, não vamos botar alguém vamos para o desconhecido, vamos dar um mergulho no desconhecido, o que vai acontecer com a gente? A gente sabe que São Paulo é inteira loteada. A Câmara dos Vereadores, você tem vários setores ali, tudo loteadinho. Vai passar pelos interesses deles, as coisas. Você vai conseguir governar com a Câmara dessa? Se você não tiver acordo, não souber trabalhar esses caras, você tem que ser político. Não tem jeito. Deixa eu fazer uma rodada com vocês sobre uma fala do Pablo Marçal e daqui a pouquinho a gente vai partir um pouco para falar como é ser marqueteiro, trabalhar com publicidade e com marketing. Mas antes eu queria, e ainda tem a história do Alexandre, que eu estou segurando aqui, viu, Alexandre? Para o pessoal ficar bem curioso. É muito boa essa história, a Mara já me contou um pouco. Que é o seguinte, o Pablo Marçal disse textualmente assim:
Eu não precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí, e aponta para a sua equipe ali, para o seu staff de assessores, marqueteiros e etc. Dava para ir correndo para o hospital, não é insuportável, e etc, etc. Eu queria começar essa rodada com o Alexandre. Alexandre, aquela questão do Marçal se pousar de vítima, fazer vídeo em ambulância, etc. Tem a equipe de marketing que manda isso? O candidato faz o que não quer porque o marketing mandou? Como é que é essa relação aí? Olha só, eu acho que todo mundo está atrás da facada do Bolsonaro, né? É assim, o elemento que efetivamente pode mudar toda a percepção. Por quê? Porque vítima, a população, grande parte da população, se considera vítima da economia, porque não consegue ter o que quer, etc. Então, essa empatia com quem está sofrendo é natural, inclusive, do ser humano, né? Eu acho que os caras do marketing dele tentaram pegar esse bonde aí, no caso o bonde foi a ambulância, e tentar ver se isso colava alguma coisa, né? Mas soou muito falso, né? Porque ele estava ali depois do debate, etc, etc. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, até para fingir, né, o cara tem que ter alguma certa competência, né? E nesse ponto, ele saiu do escopo dele, né? E, aliás, foi uma das poucas vezes que eu não vi ele falando, né? Quando ele estava deitado com aquela máscara na cara, né? Então ele saiu totalmente do jeito que ele é e isso não causou boa impressão, efetivamente, né? O vitimismo dele. Isso, Sila. Errou na dose e isso tem até a ver com o método da rejeição. Mas o que o marqueteiro tem nesse sentido? O que ele fala aí? É eles que queriam cena e etc. Não, acho que tem duas questões aí, né? A primeira que a gente viu em pesquisa, que essa história da ambulância foi ruim em todos os sentidos, né? Porque o Marçal se apresentava ali como valentão, e aí né, fez aquele escândalo todo, tentou comparar com a facada, que não tinha nada a ver, né, né, a gente estava aqui até naquela noite, né, Afonso, a facada, né, eu falava disso, que ele ia perder mais apoio do Bolsonaro por conta de fazer essa comparação, porque o Bolsonaro, de fato, sofreu um atentado, né, na rua, foi uma coisa grave. No caso aqui foi uma briga entre candidatos, não tem nada a ver com a facada, né? Não que eu, né, de novo, a gente tem que sempre falar aqui que a gente não apoia a violência, mas, enfim, foi outra questão. Agora, sobre a sua pergunta mesmo, não, eu nunca tive um candidato que fizesse tudo que eu dissesse, muito menos fingisse alguma coisa. Eu não tive esse vou chamar aqui de privilégio de ter candidatos assim, acho que não. O que eu acho que é muito negativo é um candidato, qualquer líder, botar a culpa nos outros por uma questão que ele fez, porque ele não é obrigado a fazer, né? Então, se eu colocar a culpa, eu acho que mais atrapalha ele, mais aumenta a ação dele do que outra coisa, né? Você tem, claro, candidatos que a gente chama de disciplinados, né? Eu vou dar o exemplo aqui do Dória, né? A campanha do Dória de prefeito, ele foi muito disciplinado com relação ao marketing. Então, ele aprendia o que era a estratégia, ele cumpria a estratégia, deu muito certo, tanto que ele ganhou no primeiro turno. Agora, não que o marqueteiro diga para o candidato, e se disser também não vai dar certo, gente, não existe isso, tá? Porque não adianta você querer mudar o cara, fingir, isso aí isso é meio lenda urbana, sabe? Não é desse jeito que funciona o que a gente faz na nossa profissão. A culpa é dele, pô. No fundo, ele que estava querendo. Ora, você acha que alguém manda nesse papo Marçal, rapaz? É uma conversa mole isso aí.